Olá, cara Irmandade e queridos testemunhados e apreciadores do canal Geraldo Carolino CCB. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, eu quero fazer uma homenagem ao soldado. Não o soldado, irmãos, de fama. Quero fazer homenagem a 3 soldados que eu conheci. Soldado valente. O irmão Giovannini, que é cooperador de jovem na Vila Helena, em Carapicuíba. O irmão Lupércio, capitão Lupércio, que hoje ele é saudoso, era cooperador do ofício ministerial, também na Vila Helena, em Carapicuíba. E o irmão Cabo Borges, soldado valente, valoroso também, que era cooperador de jovens e menores, e a Angélica também em Carapicuíba. Não sei citar tantos outros, né? Mas essa homenagem, porque todos esses irmãos eu conheci pessoalmente, vi que eles é valente, né, irmão? Não só como soldado, mas como soldado de Cristo. E assim eu vou fazer uma homenagem com eles, com um hino cantado, e também citar algum versículo da Bíblia que fala sobre soldado. Até já. Então, continuando com a homenagem, então eu quero citar algum versículo da Bíblia que fala sobre soldados de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Éfesos, no capítulo 6, versículo 10, diz: as armaduras de Deus. Diz: tomai, pois, sobre vós toda a armadura de Deus, para que possa estar firme no dia da provação. Né, irmão? Diz: tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Irmão, isso é todos os dons. Não é uma espada material, nem um escudo material, nem o capacete da salvação material, nem a couraça da justiça material. Tudo isso é espiritual. É o servo de Deus que se reveste revista das coisas de Deus para lutar. Porque diz ali, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hóstias celestial da maldade, que faz o combate com nós no lugar espiritual, que é a nossa mente e o nosso coração. Depois ele diz ali, também a Timóteo: tu, pois, meu filho, né? Então ele, irmão, chamando Timóteo de meu filho, ele não quer dizer filho genético, quer dizer filho espiritual. E tem parte que diz assim, para Timóteo, né? Ali no 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, já no finzinho, diz assim: não envergonhem de mim e nem do evangelho. Manejai bem a palavra de Deus como um soldado que maneja bem a espada. Então, citando outro capítulo, diz assim: porque eu já estou sendo espargido como a oferta sobre a libação. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da vida eterna, que o justo juiz me dará naquele dia. Irmãos, e também no Velho Testamento, no livro de Samuel, diz assim: e Davi foi até o seixo
foi até o rio, quer dizer, e pegou 5 seixos, 5 pedrinhas, e pôs no seu alforje de pastor, que seria como uma mochila, que ele carregava nas costas. E a funda, irmão, era como uma cinta. Ela tinha uma parte de couro que punha a pedra ali e rodava, depois você soltava aquela parte e a pedra saía. E Davi pegou 5 seixos e foi em encontro de Golias. E Golias, quando viu Davi, o desprezou e falou: eu sou algum cão para tu vir comigo com um pedaço de pau, porque Davi ele tinha um cajado de pastor e também tinha a funda, que era, irmãos, a arma dele. Ele pôs uma pedra ali e preparou e disse para Golias: tu vem a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o qual tu tem afrontado. E hoje mesmo o Senhor me dará tu na minha mão, eu te vencerei e darei o teu corpo para as aves do céu e para a besta da terra comer. E assim, irmãos, quando Golias viu Davi, ele desprezou porque ele era um rapazinho novinho ainda, gentil aspecto, e alguém disse para Davi: tu não poderás lutar com ele, não poderia com as armas de Saul, né? Mas com as armas de Jesus Cristo nós podemos lutar. E eu testifico para os irmãos assim, que o soldado de Cristo não é necessariamente ele ter passado pelos quartéis, ou pela polícia, ou por algum tipo de corporação. Mas ele tem que estar enganjado, né, irmãos? Na fé que uma vez foi dada aos santos, para combater o bom combate. O bom combate pela justiça. Como o Senhor diz para Davi: guerreai as guerras do Senhor. A guerra do Senhor, irmão, não é com espada, nem com armas de fogo, nem com arma cortante, porque está escrito em certo lugar no livro de Apocalipse que houve uma grande batalha no céu. O dragão e seus adeptos lutaram, mas não venceu e nem prevaleceu e nem foi achado o seu lugar no céu, porque ele lutou contra o arcanjo Miguel. Ele lutou contra o arcanjo Miguel, o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E não prevaleceu e não se achou mais em seu lugar e foi lançado na terra. E diz assim a palavra: ai daqueles que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós com grande ira. E, irmãos, e ele não vai lutar nós aqui só com as coisas materiais. Mas ele luta também, irmãos, no campo espiritual, que é o lugar que ele mais luta, né? Contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Com calúnia, com perseguição, irmãos, e com toda espécie, desprezo, irmãos, lançando pratos para os servos de Deus, para as servas de Deus, para ver se nós comemos aquilo que é dele. Como, irmãos, alguém que comia o manjar do adversário e depois não tinha força para lutar contra ele. Aí nós devemos fazer como Daniel e aqueles 3 hebreus que não quis comer a iguaria do rei. Mas quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, o fogo não teve poder contra eles. E eles lutaram e venceram. Porque lutaram, irmãos,
É como vendo o invisível invisível contra as hóstias do nosso inimigo, irmãos, que luta contra a nossa alma de dia e de noite. Porque ele tem escrito que o nosso inimigo, ele subia diante de Deus para nos acusar diante de Deus. Mas diz o apóstolo João, numa das epístolas dele, que agora nós temos um defensor, um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo, aquele que venceu o diabo, a morte, o inferno e Satanás. E ele prometeu para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmão, essa é a nossa arma. Não é arma, espada nem lança, não. É o evangelho. Lutar pela força do evangelho, que diz ali o Senhor Jesus falou, que desde João Batista o evangelho é tomado à força, não com a força da carne nem com sangue, mas, irmão, com a força espiritual que o Senhor nos reveste, como foi no dia do Pentecoste, com as armaduras do céu. Então eu quero encerrar aqui esta homenagem aos servos de Deus, às servas de Deus, que luta contra o pecado, contra a vaidade, contra a maldade, contra a cobiça, contra a concupiscência, contra, irmãos, os palavrões, os gracejos e, e, e palavras torpes, palavras árduas, como dizia Ana ali no seu canto, que não saia nenhuma palavra árdua da vossa boca, que mais possa ser sempre, irmão, a nossa boca ser cheia de palavras de ação de graças a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele consagrou. E diz ali, irmãos, também no livro de Apocalipse, a batalha do Armagedon, quer dizer, a batalha final, em que Jesus Cristo os matará com o assopro da sua boca. Certo? Louvado seja Deus. Então, digamos assim, o Rei dos Reis nos fez soldados celestiais, nos revestiu de fé e arma divinal. A guerra se levanta com ímpeto e furor, mas nós resistiremos, pois à frente está o Senhor. Soldado valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldado da verdade, que amam a sua lei. Pendões alvoraremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus, eterno dominador. Quem fraco estiver, não deva atrás voltar, pois Deus dará poder a fim de batalhar. Ninguém se espaventem, nem venha esmurecer, mas tenha fé em Jesus Cristo, que nos fará vencer. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei.
soldado da verdade, que amam a sua lei. Pendões alvoraremos em nome do Redentor, com valor, com fervor, com a fé em Deus, eterno dominador. Jamais retrocedais, nos diz o grande Rei. O dia mal virá, mas vós ajudarei. Ninguém se espaventem, nem venha esmorecer, mas tenha fé em Jesus Cristo.